Pra ela falou, já, nós estávamos almoçando um dia e entrou uns caras armados em casa. Falei, tá vendo? Em casa ainda. Eu trabalhando na rua, não fui roubado, e ela na casa dela e invadiram a casa dela. Então, tipo assim. É que você nunca sabe É muito relativo. Então. o que vai acontecer. Eu penso. Vive. É tipo, porque os justos sofrem, né? Que é tá ali, tá com a mesa, comendo com a família, você indo pro seu trabalho buscar o pão, e aí pode na esquina acontecer alguma tragédia. Falava que nunca se sabe, né? Ele falou assim, então, mas beleza, se Deus existe, por que quando tem um cara de 30 anos lá estrupando uma criança de 6 meses, por que não dá um ataque do coração e mata ele? Porque ele fala assim, porque se eu for Deus e eu ver um rapaz estrupando um bebê, eu prefiro que ele morra do que o bebê. Sim. Aí ele fala, me explica isso. Eu falo, eu não tenho entendimento pra te explicar. Eu entendo a sua pergunta, ela tem a sua pergunta ela tem uma certa Lógica do homem, né? a lógica do homem. Só que eu não sou a melhor pessoa pra você conversar, porque eu não tenho tanto entendimento. Ela falando sobre justiça, né? Sim. Que a gente vê isso tudo acontecendo e a gente se indigna, cara. Pô, com certeza, um cara de 20 anos estuprando um bebê, quem não vai se indignar? E, cara, é porque a gente pensa que Deus ele fica omisso tudo isso. Sim. Que ele não age na hora. Mas, cara, se a gente entender que todo ser humano vai ter que estar diante dele e prestar contas, cara, você tem essa profundidade de entender que Deus ele é justo. Sim. E que ele é paciente até com o estuprador para ele se arrepender. Pra gente o estuprador ele não tem perdão. Sim. Mas, cara, até o estuprador, o homem mais desprezível, se ele se voltar para Cristo, Sim. por mais que para isso a gente gere uma indignação, não, mas ele não merece, ele realmente não merece. Ao nosso julgamento. Sim, O mas julgamento de Deus, ele é filho de Deus, ele tem o direito. e você vê, e assim, e a gente olhando pro outro e a gente extremiza, né? Sim. Só que a gente tem esse costume de levar coisas ao extremo para justificar nós mesmos. Como assim? Por exemplo, eu só menti, mas ele matou. A gente tenta justificar o nosso erro com o erro do outro. Sim. Por isso que talvez ele tenha um coração assim fechado. Sim. Porque para ele o erro dele é justificado a partir do erro do outro. Sim. Aí ele fala assim pra mim, e o direito dessa criança que morreu? Desse anjo, né? Vamos dizer, que não tem pecado, né? Segundo a Bíblia, quando morre uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela é um anjo, porque ela não tem uma malícia, né? Vamos dizer. E eu tenho um pecado, que nem eu não tô indo pra igreja. Eu bebo, vou pro rolê. Então, se eu morresse hoje, eu ia ser julgado, né? Se eu não fosse pro inferno direto, por isso já ser batizado. Eu teria um certo julgamento, né? Sim, é que tanto como criança ou como adulto, aqueles que são considerados justos de Deus não é por nenhuma obra feita. Então, a mesma forma, se a Bíblia tá lá, todo homem diante de Deus fala uma vez, Adão, ali, a gente foi representado em Adão. Não tem como. Mesmo que a gente veja a inocência da criança, até nisso a gente percebe que o coração do homem já nasceu em pecado, nasceu mal. Só que aí você fala assim, então como qualquer homem pode ser salvo, né? Se a gente pecou em Adão, pensa que Jesus, ele tinha uma justiça que era totalmente perfeita. Jesus amou e amou de verdade. Sim. Não como a gente jamais poderia chegar aos pés da perfeição que ele foi. Super concordo. Super concordo. Sabe uma coisa assim, que a questão de salvação, assim, né? A comunhão é muito importante. Sim. E nos fortalece a comunhão com os irmãos, com a igreja. Mas você vê assim que é ensinado o quê? Você tem que ir pra igreja para ser salvo, você tem que estar no culto para ser salvo. Sim. Mas na verdade, o que Paulo ele vai falar assim, a salvação ela é por meio da graça de Jesus Cristo. Sim. E isso não vem de nós. É um presente de Deus. Sim. E não veio por meio das nossas obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Sim. O que ele quer dizer com isso? Qualquer coisa que a gente faça não significa que a gente vai ser salvo por isso. Sim. Quer seja bom, quer seja ruim.
Sim. Porque senão a gente vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu tô salvo aqui com o Senhor porque eu fui justo, eu me justifiquei, eu paguei pelo meu pecado. Sim. Sendo que não é assim que funciona. Sim. O salário do pecado é a morte. Que nem quando alguém comete uma infração de trânsito. Pô, o guarda, ele não quer saber se você foi um bom motorista a vida inteira. Ele quer que você pague aquela multa. Sim. Porque e se não pagar, você recebe uma multa ainda pior. Nossa, esse exemplo seu foi top, hein? Você pode ser um motorista a vida inteira bom. Se der um vacilo, toma. Ele não quer saber. E assim, se alguém comete um crime, pô, o juiz que tá lá também não quer saber se ele foi bom, se ele foi um cara trabalhador a vida inteira. Ele diz: não, você cometeu um crime, você cometeu um assassinato. Você vai ter que pagar. O tribunal de Deus, ele não vai ver a quanto de bem a gente fez, porque até o que a gente fez de bom, às vezes tem pecado. Às vezes não, quase sempre. Sim. Sempre, porque até ama, mas ama com interesse. Vai doar, mas porque a pessoa sente bem, no final é egoísmo. Mas é falando que nunca é 100% puro, sabe? Se vem de nós. Mas se vem de Deus, é puro. Sim. Mas automaticamente a falar. Se a gente vai estar diante de Deus e Ele veria as nossas obras perante Ele, uma lei que você quebra, você responde por ela. E se o juiz é justo, que juiz? Justo não condena quem quebrou a lei, que não dá a multa. E por isso que fala Deus, Ele é justo em condenar o homem. A gente fala a Deus que ama e Ele realmente ama a gente. Mas como Ele continuaria sendo justo se Ele não condenasse o homem? Se Ele não condenasse esse estuprador, mas se Ele não condenasse o mentiroso, se Ele não condenasse... A gente fala coisas grandes, né? Um assassino, mas a gente também mata pessoas com a língua. Sim. Ah, se você fala de... Então toda a terra diante de Deus, ela seria realmente condenada. Por isso fala, o Filho de Deus, Ele só não morreu fisicamente, mas a ira de Deus foi no Filho perfeito de Deus. É o tribunal injusto, né? Que você vai lá, tem uma criança mais pura, e aí você coloca ela para sofrer a penalidade de injustos. Sim. Porque Deus amou a gente tanto, que para Ele não condenar a gente, na sua justiça, Ele coloca no Filho. Mas demonstra o amor de Deus. Sim. Aí que tá, aquele exemplo do juiz. Ele vai ter que cumprir a justiça, né? Senão, porque imagina se o juiz absolvesse um assassino. Porque assim, eu sou um juiz bonzinho. Olha lá, o Ramon fez Uber há 30 anos, ele só matou um cara. Só... Não, aí, o juiz ele vai falar. Agora, imagina se esse juiz falasse: não, eu não sou muito bonzinho, você tá absolvido. Ele é um juiz justo? Não. Ele é um juiz. E ainda imagina se ele estiver julgando alguém que fez um mal pra gente. A gente vai querer que aquele cara pague de qualquer jeito. Sim. Isso porque um senso de justiça grita, cara. E Deus é justo, cara. Ele é justo. Aí que tá, a gente pensa assim: eu vou amar a Deus olhando mais pro amor dele. Sim, mas a gente vai amar ainda mais a Deus quando a gente entende que Ele é justo em condenar a gente. Sim. Mas aí que tá, e como é que a gente recebe o perdão? Como é que a gente recebe a salvação? É Deus vendo que não tinha um justo sequer, Ele dá o único Filho dele justo por nós, cara. Sim. Ele dá ele é o juiz que providencia o nosso advogado. E é um advogado que o argumento dele é a cruz. Ele fala assim: a multa dele tá paga, o salário da morte dele, eterna, eu paguei na cruz. Se Deus é amor, por que Ele não salvou todo mundo? Mas essa pergunta tá errada. Essa pergunta quer dizer que a gente é bom. A pergunta certa é: se Deus é justo, por que Ele já não condenou todo mundo? Você pode até falar isso pro seu irmão, que no final, ou eles vão pela Acho que própria já foi, justiça, né? ou por Cristo. Pago já.